E aí, pessoal, começando mais uma análise pós-jogo para a gente poder falar sobre o Santos 1-0 em cima do Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Venceu, mas ficou pelo caminho. Venceu, mas não se classificou, né? De fato, a gente sabia, é claro que a gente sabia que ia ser muito difícil, que ia ser muito complicado, né? Não ia ser impossível, de fato não ia ser impossível, não foi, mas ia ser, e como foi, ia ser e foi muito difícil, muito complicado, né? E o Santos não consegue se classificar para a oitava de final da Copa do Brasil. Ganha de 1-0, mas não consegue se classificar porque a gente sabia que tinha que ganhar por pelo menos 4-0, por pelo menos 4 gols de diferença, para pelo menos levar essa decisão para os pênaltis, né? O Santos ganha só de 1-0 e é eliminado da Copa do Brasil. O que eu tenho para falar desse jogo é que assim, né, foi um Santos melhor, de fato foi um Santos melhor do que no primeiro jogo, quando perdeu de 4-0. Foi um Santos muito melhor do que esse, né? No primeiro jogo, praticamente, o Santos não jogou. O Santos não jogou, o Santos simplesmente entregou o jogo pro Corinthians. Entregou, dormiu em campo e o Corinthians é que jogou. Foi assim que o Corinthians conseguiu ganhar o primeiro jogo de 4-0, né? Porque o Santos não teve atuação nenhuma no primeiro jogo. No segundo jogo, o Santos jogou melhor, claro, jogou muito melhor do que no primeiro jogo, mas ainda longe do ideal, longe do que a gente espera, né? O Santos tentou, né? Tentou ir pra cima e foi pra cima, tentou ir pra cima, tentou atacar, tentou criar chances, tentou criar oportunidades, mas não conseguia. Não conseguia ser efetivo, porque o Corinthians se defendia da forma que dava. Né? O que a gente tira desse jogo é que foi um jogo pobre de criação. Pobre de criação pelas duas partes, pela parte do Santos e pela parte do Corinthians. É claro que seria natural, que foi natural, que o Corinthians jogasse de forma mais equada devido ao conforto que o Corinthians tinha na partida, ao conforto que o Corinthians tinha no placar. Era natural que o Corinthians fosse jogar de uma forma mais equada, né? Que o Corinthians ia jogar de forma recuada e que o Santos ia tomar as iniciativas, que o Santos ia tomar as rédeas, que o Santos que ia para cima mesmo, e como foi, desde o primeiro minuto, com o Santos tentando criar chances, com o Santos tentando criar oportunidades, com o Santos tentando atacar, né? Foi assim, o Santos tentava atacar. Tentava atacar, tentava criar chances, tentava criar oportunidades. Mas não conseguia. Não conseguia levar perigo ao Corinthians. Mas que tentasse, não conseguia. Porque o Corinthians conseguia se defender da forma que dava. O Corinthians estava se defendendo bem. Estava recuado, mas estava se defendendo. Né? Só estava se defendendo e estava se defendendo bem. Por isso, o Santos não conseguia levar perigo. Né? O Santos não conseguia ser efetivo por conta disso. Foi assim, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Foi assim o jogo em si. O jogo inteiro foi assim, no primeiro tempo e no segundo tempo. O Santos, assim, ganhou de 1-0 num pênalti cometido no Cássio, cometido pelo Cássio, em cima do Marcos Leonardo. O Santos conseguiu fazer 1-0, conseguiu achar o gol, assim, numa jogada, num determinado momento que o Santos vai pro ataque, o Santos tenta ir pro ataque, o Cássio comete o pênalti em cima do Marcos Leonardo, né? E daí ele converte o pênalti, faz 1-0, o Santos ganha de 1-0. Se não fosse isso, né, o Santos não teria nem ganhado do Corinthians, o jogo teria empatado em 0-0, né? Ou então se o Marcos Leonardo tivesse errado esse pênalti, perdido esse pênalti, se ele tivesse batido para fora ou na trave, ou caso tivesse defendido, né? O jogo teria empatado em 0-0, né? Mas enfim, o Santos faz 1-0 desse jeito. Até teve outro lance de pênalti aí, né? Que foi a segunda vez que o árbitro até foi no VAR olhar se foi pênalti ou não. Ele foi no VAR conferir e acabou não dando pênalti, ele não entendeu como pênalti. Pra mim foi. Pra mim foi. Eu acho que foi. Aliás, o comentarista da Globo, né, também comentou que achou que foi pênalti, que pra ele foi pênalti, né? Mas foi um lance mais assim interpretativo. Ele entendeu que não foi e não marcou. No caso, se ele tivesse entendido o que foi e tivesse marcado, independente do que fosse acontecer depois do Santos fazer o gol de pênalti ou não, não ia mudar tanta coisa assim. Não ia mudar tanta coisa assim. Mas, enfim, é isso. O que a gente tira desse jogo é que foi um jogo pobre. Um jogo pobre de criação, um jogo pobre de chances e de oportunidades pelos dois lados. O Santos tentando atacar, tentando ir pra cima, mas não conseguia ser efetivo. Porque do outro lado, o time que estava recuado, no caso o Corinthians, ainda estava se defendendo bem. O Corinthians estava recuado, mas estava se defendendo bem. Né? E foi esse o resumo do jogo em si. Resumidamente, o jogo foi assim, desse jeito.
Porque a gente tem outro ponto para falar aqui, da torcida. A torcida, mais uma vez, está de parabéns. Mais uma vez, tem que bater palma para a torcida, que mais uma vez foi no estádio, ainda com as chances mais mínimas que o Santos tinha, as chances mais remotas que o Santos tinha. A torcida ainda compareceu, foi ao estádio, lotou o estádio, esteve lá no estádio, lotando o estádio, apoiando desde o primeiro até o último minuto. Isso a gente tira de positivo, que a torcida, mais uma vez, fez a sua parte, mais uma vez a torcida fez o seu papel, né? O que a gente tem para tirar de negativo foi a invasão que teve em campo depois do jogo, né? Alguns torcedores do Santos foram, entraram no gramado para poder agredir o Cássio, o goleiro do Corinthians, o Cássio, né? O que é uma coisa simplesmente horrível que foi feita, né? Porque o Cássio não tem nada a ver com isso. O Cássio não tem nada a ver com isso, o Cássio não tem nada a ver com o Santos, com o momento que o Santos está passando. O Cássio não tem nada a ver com isso. Não tem que descontar raiva em cima do Cássio, nem em cima de nenhum jogador, nem do Corinthians, nem do Santos. Não tinha que descontar raiva em cima do Cássio, e nem nenhum jogador do Corinthians, nem nenhum jogador do Santos. Não tinha que descontar raiva em nenhum jogador, porque ninguém tem nada a ver com o momento que o time está passando. Se fosse jogador do Santos, até que teria a ver. Até que teria a ver, porque são jogadores do Santos. Mas, né, não justificaria. Não justificaria de qualquer forma. Assim como não justificou a agressão ao Cássio. O torcedor tá completamente errado em fazer isso. O torcedor tá se prejudicando, tá prejudicando o próprio time. O Cássio não tem nada a ver com o momento que o Santos está passando. Não era para ter descontado raiva em cima do jogador do time rival, em cima do Cássio, porque ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com o Santos, com o momento que o Santos está passando, né? Nada é culpa dele. Ele não tem culpa de nada. Nada. Não tem culpa de nada. Ele só está jogando, tá só cumprindo o trabalho dele, né? Não tem que descontar raiva em cima dele. Então, nada justifica essa agressão, nada justifica essa agressão, e o que agora pode prejudicar o Santos, porque por mais que o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, por mais que o Santos não esteja mais na Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro é a única competição que o Santos está disputando agora, o Santos pode ter consequências para arcar no Campeonato Brasileiro com isso, devido à CBF, porque a CBF organiza tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que na Libertadores de 2018, que o Santos foi eliminado contra o Independente, o Santos foi roubado pela Conmebol, né? A torcida invadiu o Pacaembu, né? Que o Santos jogou no Pacaembu. A torcida invadiu o Pacaembu, invadiu o gramado, né? Teve confusão, né? E o Santos foi eliminado da Libertadores, né? Mas, né? No ano seguinte, na Sul-Americana, o Santos foi penalizado por isso que aconteceu na Libertadores, né? Foi penalizado na Sul-Americana pelo que aconteceu na Libertadores, né? Porque a Conmebol penalizou o Santos, né? Porque a Conmebol organiza tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, né? Não é a mesma competição, mas a consequência vem de qualquer forma, né? Então, por mais que o Santos não esteja mais na Copa do Brasil, o Santos pode arcar com alguma consequência disso no Campeonato Brasileiro, de alguma forma, né? O Santos pode pagar uma multa, de um determinado valor, pode não ter a torcida para comparecer na Vila Belmiro em alguma quantidade de jogos, pode ter uma certa quantidade de jogos que não vai poder ter torcida devido a isso que aconteceu. Pode ser que o Santos pode ficar uma certa quantidade de jogos que não vai poder jogar na Vila Belmiro devido a isso que aconteceu. Alguma coisa vai acontecer. O Santos vai ter que arcar com alguma consequência. Pode ser que não possa jogar na Vila Belmiro em alguma quantidade de jogos. Pode ser que não possa jogar com torcida na Vila Belmiro por alguma quantidade de jogos, ou simplesmente só pagar uma multa, o que seria a menos pior das hipóteses. Se você pagar só uma multa, ainda vai estar saindo um lucro, né? Mas alguma consequência você vai ter que arcar com isso, né? Devido a um vândalo, algum trombadinha, né? Que invadiu o gramado para poder descontar toda a sua raiva em cima do Cássio, né? O torcedor prejudica a si mesmo e prejudica ao seu próprio time, né? Mas, tirando esses torcedores, a torcida está de parabéns. Mas só que o espetáculo, a festa que a torcida fez foi manchado com esse acontecimento aí, né? E o jogo em si foi manchado com isso, né? O jogo em si, no geral, foi manchado com esse acontecimento ruim que teve, né? Mas é isso que a gente tem pra ver. Claro que a gente fica chateado com essa eliminação,
né? A gente fica chateado com essa eliminação porque a gente esperava um bom jogo do Santos. A gente esperava que o Santos, no mínimo, fizesse um bom jogo, que o Santos conseguisse pelo menos vencer a partida. Venceu. Mas, no geral, não foi um bom jogo. Foi um jogo melhor do que o primeiro jogo? Sim, foi. Foi um jogo melhor. Mas ainda longe, e muito longe, do ideal. Né? O Santos ainda precisa jogar muito melhor do que jogou ontem, né? Precisa acordar, né? De fato acordar. Agora tem que olhar com bastante carinho, como eu já falei, olhar com bastante carinho para esse Campeonato Brasileiro. Olhar com muito carinho para o Campeonato Brasileiro, com muita atenção. Priorizar o Campeonato Brasileiro, até porque é a única competição que o Santos vai ter, né, para jogar agora. Vai jogar só uma vez por semana. Então o Santos vai ter que fazer um bom Campeonato Brasileiro, ter muita atenção, olhar com muito carinho para esse Campeonato Brasileiro, para ter no mínimo uma boa atuação no Campeonato Brasileiro, terminar numa posição de respeito, terminar numa posição satisfatória, na melhor que o Santos puder terminar, né? Enfim, que não seja o Campeonato Brasileiro com o Santos brigando pela mesma coisa que foi no ano passado, o Santos brigando para não cair. A gente não quer isso. Agora é que seja pelo menos um Campeonato Brasileiro mais tranquilo, que seja um Campeonato Brasileiro tranquilo, com o Santos simplesmente jogando assim, né? E assim, tranquilo, com tranquilidade, que tem um Campeonato Brasileiro com tranquilidade agora, não brigando para não cair, um Campeonato Brasileiro tranquilo, não brigando para ser campeão, que o Santos não tem condição para isso, não tem condição para isso ainda, mas pelo menos ainda se classificando para uma Sul-Americana, ou até para uma Libertadores, uma pré-Libertadores, ou uma pré-Libertadores direto de fase de grupos, né? Se for isso, melhor ainda, né? Mas pelo menos fazer um Campeonato Brasileiro de respeito e tranquilo, pelo menos isso. Agora não tem desculpa, né? E, assim, né, espero que o Santos vai ter que arcar com isso que aconteceu com a invasão seja só uma multa, uma simples multa. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que o Santos vai ter que arcar depois disso, né? A gente espera que seja a menos pior das hipóteses, só uma multa para o Santos ter que pagar, né? Porque se jogar com, assim, se tiver que jogar com falta da torcida, sem a presença da torcida, vai fazer diferença, porque a torcida faz muita diferença. Então, né, que o Santos não tenha que jogar sem seu torcedor ao lado, que ainda possa jogar com o torcedor, tenha que só pagar uma multa, que seja o menos pior que puder acontecer agora, né? Mas é isso, né? Foi uma vergonha, o que de fato aconteceu, essa invasão aí foi uma vergonha, né? Não precisava disso, completamente desnecessário, não precisava de nada disso, foi de fato uma vergonha inexplicável, né? Não tinha que ter isso, não precisava. Nenhum torcedor tem que invadir o gramado para descontar a sua raiva em cima do jogador do time rival, né? Isso não explica, nada justifica, né? Mas enfim, é isso que a gente tem para dizer. Agora o Santos está só com o Campeonato Brasileiro, se concentra apenas no Campeonato Brasileiro e tem um jogo agora contra o Avaí na ressacada, Santa Catarina, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro no sábado, se eu não me engano, às 7 horas. Que pelo menos o Santos faça um jogo desse jogo e consiga vencer o Avaí e ficar numa posição cada vez melhor na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda nesse jogo, o Santos provavelmente vai estar sendo comandado pelo interino Marcelo Fernandes, né? Ainda não sabemos com o técnico como vai vir e quem vai ser. Qualquer novidade, vamos falar sobre isso aqui, né? Temos um novo executivo de futebol, como a gente já sabe, temos um novo executivo de futebol, Newton, né? Se eu não me engano, esse é o nome dele, Newton, se eu não me engano, é assim que ele se chama, né? Ainda vai ser apresentado, mas está tudo certo que ele vai ser o novo executivo de futebol do Santos. Vamos ver o que vai acontecer agora com essa contratação que foi feita. Vamos ver quem vai vir agora para comandar o Santos. Enfim, né? Qualquer novidade sobre isso, todas as novidades sobre isso, informaremos aqui. Mas é isso. É isso que eu tenho para dizer. Estamos tristes, de fato estamos chateados. Mas agora, o que a gente tem para falar é vida que segue. Enfim. Então é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre ser informado sobre o Santos. Fala do canal para todos os cientistas que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdo do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.